Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de junho de 2024. Os Estados Unidos da América desdolarizam a economia da Rússia. Esse é um vídeo importante, assistam até o final, vocês vão gostar, vocês vão entender melhor a guerra econômica, a guerra da Ucrânia, por que foi feito isso, e tenho certeza que é muito difícil de vocês verem isso em outros canais ou na mídia tradicional, inclusive com a análise que eu vou fazer sobre esse fato. Peço, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Os Estados Unidos da América introduziram novas sanções contra a Rússia, que vão reduzir em grande escala a capacidade da já cambaleante economia russa, inclusive da cambaleante economia de guerra da Rússia, e impõe à Rússia a chamada desdolarização. Afinal, não era isso que o ditador russo queria? Era isso que ele queria, tanto que propuseram isso no BRICS. Os países do BRICS, alguns estão começando a adotar, outros já adotaram alguma coisa em 2023, e a Rússia vai com isso sofrer. E como é que eles fizeram isso? Porque eles fizeram sanções, novas sanções, sancionaram a Rússia, a China e outros países como Turquia e mais um outro país, algumas instituições, mas eu vou me debruçar mais sobre Rússia e China. E entre as instituições russas que foram sancionadas, eu vou falar sobre a Bolsa de Valores da Rússia e suas filiais e a Bolsa de Valores da Câmara de Compensação da Rússia, que é isso, elas que foram que vão desdolarizar a economia da Rússia. Por quê? Porque elas estão proibidas de negociar nas outras bolsas de valores que elas negociavam, né? Elas podem negociar, mas só que elas não podem negociar em dólar, que é a moeda, dólar é a moeda onde é negociado as transações das bolsas de valores no mundo. E ela negociava na Europa, negociava nos Estados Unidos, inclusive, como quase todos os países que têm bolsa de valores negociam. E os bancos russos já estavam sancionados, e o SWIFT também, que a Rússia não pode usar pelo menos 2 anos ou quase 2 anos. Isso significa a exclusão total e real do sistema financeiro para a Rússia. Agora, finalmente, eles não têm mais nada legalmente e oficialmente. E a desdolarização, que é o título desse vídeo, né? Que na realidade eles defendiam essa bandeira com os países do BRICS. No entanto, as novas sanções, como eu disse, não estão relacionadas apenas à Rússia, mas contra empresas chinesas, incluindo principalmente as empresas que operam em Hong Kong, né? Hong Kong é conhecida por ser uma zona de comércio especial para a China, com vantagens, e que por ali passam a maioria dos produtos exportados para a Europa e para os Estados Unidos da América, entre outros países. E o secretário dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, ele teve uma visita e advertiu a China, falou com o Xi Jinping e fez algumas advertências ao Xi Jinping, que não seguiu essas advertências. Então eles resolveram mostrar já imediatamente, foi uma visita agora antes do Putin estar lá, há um mês atrás aproximadamente, então ele se parou agora com graves sanções também na economia chinesa, que a economia chinesa não é um exemplo de economia boa, ela está com uma série de dificuldades na sua economia e ela vai ter que reagir, né? E isso pode prejudicar essas sanções. É lógico que os Estados Unidos vão levantar as sanções caso as empresas da China não estejam mais ajudando a economia de guerra da Rússia. Porque essa economia de guerra que eles ajudavam, eles fabricavam produtos para a economia de guerra, componentes para a economia de guerra, e então, à medida que essas empresas acredito que vão desaparecer esse comércio entre elas, senão elas vão ter dificuldades com o principal mercado consumidor delas, que é a China, perdão, que é os Estados Unidos da América e a Europa, né, a União Europeia, que são os principais clientes da China. Na realidade, eu acho que é preciso mesmo dar uma lição, tanto na China como nos Estados Unidos, ou em qualquer país que acha que pode tudo, não precisa seguir nenhuma recomendação, nenhuma regra internacional. Pode invadir, pode matar, pode fazer o que quiser, pode roubar, desde que eles dizem que são no seu benefício, é para acabar com o nazismo, quando não existe nazismo lá, é para dizer que o país não existe. E eu acho que isso está começando uma época que a Rússia já está numa situação muito difícil e está caindo em queda livre, né?
E só que essa queda livre pode levar a um buraco negro a Rússia por causa das suas pretensões imperialistas, e se ela não mudar, a economia dela é que vai levar ela para a derrota nessa guerra, e vai ser muito difícil de se levantar depois. Eu quero relatar, enquanto isso, na quarta-feira chegaram 4 navios russos a Havana, em Cuba, que vão ficar 5 dias aproximadamente, segunda ou terça eles vão embora, é a previsão que foi divulgada pela própria Rússia. Um dos navios é uma fragata moderna. Essa fragata ela é equipada com mísseis, porém não mísseis nucleares. Ela não foi projetada, não foi construída para lançar mísseis nucleares. Dos 4 navios, há apenas um navio que tem capacidade de usar mísseis nucleares, que é um submarino que inclusive é movido a energia nuclear e pode também disparar mísseis cruzeiros, né? Os cubanos foram bem claros na visita que eles estão preocupados porque eles não querem uma reação igual ao que aconteceu na época do presidente Kennedy, na crise dos mísseis, mas isso não vai acontecer. Essa visita é uma provocação aos Estados Unidos da América, porque autorizaram a usar os mísseis ATACMS, os mísseis HIMARS e outros, para, mesmo que de uma maneira restrita, só na região de Kharkiv, com a fronteira com a Rússia, a usarem esses mísseis para atingir dentro do território russo. Na realidade, é uma provocação da Rússia. Os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo, o G7, eles hoje concluíram numa reunião na Itália, ontem, no dia 13, né? Estou falando bobagem, ontem, no dia 13, me desculpe, né? Que um acordo que vão conceder mais 50 bilhões em créditos para a Ucrânia, que significam mais ou menos 270 bilhões de reais. E vai ser financiado isso com os ativos da Rússia que estão bloqueados, que vai ser a garantia desse financiamento. As outras ajudas, né? Aquela de 61 bilhões de dólares, que foi aprovada esse ano, aquela é doação, não é crédito, né? E assim como a União Europeia também aprovou um igual, também é doação, não é crédito, né? E a China está pressionando países para boicotarem a cúpula de paz na Ucrânia. Interessante, né? A agência de notícias Reuters, né, citar na agência, ela ouviu 10 diplomatas, né? Isso eu peguei da agência, e que eles dizem que sofreram uma pressão de Pequim, né? Esses diplomatas de outros países, e para fazer um boicote sutil, a China recomenda, né, a cúpula de paz na Ucrânia, onde mais de 90 países já confirmaram a sua participação. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O que vocês veem aqui, o que vocês viram, vocês não veem em outros canais. Conto com vocês, inscrevam-se. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.